Conversando com o vereador Cláudio Ramos, do PDT, conhecido como Paladino da Justiça, que chegou na Câmara fazendo uma zoada tremenda, botando os outros vereadores da situação saindo pelo ladrão, né, vereador? Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 1º de outubro, na Câmara dos Vereadores, tá? 4h30 da tarde. Não há quórum para a realização dessa sessão. O que está acontecendo, vereador Cláudio Ramos? Boa tarde, Marcelo Bessa. Boa tarde, amigos da Hipótese Site. É um prazer renovado estar aqui com vocês e é sempre presença desse intrépido repórter. Opa, muito obrigado. Então, infelizmente, mais uma vez, não houve sessão na Câmara de Vereadores por ausência dos vereadores que compõem a base do governo, porque eles vêm, desde o ingresso da minha abertura, do pedido de abertura de CPI, que foi subscrita com os demais vereadores da oposição, eles se furtam a se fazer presente porque é necessária a leitura para a abertura da CPI. O documento está protocolizado na Câmara e eles não comparecendo, a leitura não far-se-á, então é uma forma que eles têm de procrastinar cada vez mais esse requerimento. Mas isso daí, numa hora, eles têm que vir, porque o próprio regimento interno diz que eles não podem se ausentar mais do que 30% das sessões, e eu lamento que isso seja uma manobra contra o espírito democrático que deve nortear a nossa cidade e o nosso regimento interno. Eu tive agora na delegacia, tá, por causa da notícia que saiu ontem no jornal O Globo. O senhor teve conhecimento? Na realidade, eu estive com um delegado, o Dr. José William, que instaurou o procedimento já. Ele me informou, me assegurou que ele vai ouvir não só o prefeito, como também o secretário de obras, o secretário de educação, vai ouvir também a então secretária de administração, para que eles esclareçam todos os fatos que foram objeto da denúncia. Obviamente, eu já falei outras vezes, meu papel de vereador é fiscalizar, entre outras coisas, fiscalizar os atos do Executivo e do chefe do Executivo. E desde o momento em que qualquer denúncia que se apresente ao nosso gabinete com fundamento, com indícios de materialidade e com forte presença de atos de imoralidade perante a administração pública, eu como vereador eu não posso deixar de ser omisso, deixar de apresentar. Então, o que sucede? Foi feita essa denúncia, foi encaminhada para o Ministério Público, foi requerida a abertura da CPI e hoje ela se encontra com o inquérito instaurado na 82DP. E o delegado disse que vai realmente a fundo nas investigações, porque ele também vislumbrou indícios de materialidade na denúncia. E o jornal Globo ontem publicou na sua matéria, no seu caderno de Niterói, ratificando alguns fatos que já denotam a verossimilhança das imputações com os fatos que ocorreram, porque o Globo esteve no endereço, na Rua do Baldeador, e ele ficou que lá se trata-se de um galpão, e sendo inverossímil 8 firmas instaladas, do porte das que se apresentam em Maricá. E foi constatado também, assim foi informado pelo repórter, veículos com adesivos do Partido dos Trabalhadores, o que já caracteriza mais ainda e ratifica mais ainda o teor da denúncia. Então eu creio que desta vez nós temos assim algum embasamento para que se puxe alguns esclarecimentos. Nós não estamos fazendo imputações a ninguém, nós não estamos fazendo acusações. O que interessa e o que não só para a autoridade policial, mas para a autoridade judiciária, é o esclarecimento dos fatos. Se os fatos forem verdadeiros e forem apurados, as consequências virão. Se não chegar a nenhuma conclusão, o vereador vai continuar na sua caminhada. Vereador, posso deixar lugar mais um pouquinho?
Um pouquinho. Se você não editar e botar tudo lá no Aliás, eu quero até registrar que recebi algumas congratulações de parceiros da sua mídia digital, que me telefonaram, que sabiam meu telefone e não só lançaram comentários, como falaram e agradeceram a minha intervenção e a sua disponibilização. Porque se você não disponibilizar, infelizmente numa cidade que não tem jornal diário, não tem televisão e não tem rádio, o papel de vocês é de suma importância. Não, mas as suas denúncias, as suas matérias serão sempre disponibilizadas pelo Itaipava Society, você pode ter certeza disso, os leitores também. Eu tenho acompanhado isso desde o primeiro dia. No primeiro dia que eu me encontrei nessa casa, foi quando apareceu a denúncia da Mirante, aquela empresa que está lá. Sim, eu queria justamente saber sobre isso. Está em Niterói. Eu ia justamente perguntar sobre isso. Como é que... o que aconteceu? Qual foi o desenrolar disso tudo? Inclusive, eu queria perguntar também sobre aquele terreno, suposto terreno, né? Que teve aquela confusão toda, que foi alugado pela prefeitura, a preço de venda, né? O que aconteceu? No tocante àquela denúncia da Mirante Móveis do Rio Grande do Sul, se encontra com a doutora Renata Scarpa para apreciação. Eu estive lá na semana passada e o Hélio Braga também ratificou e está no gabinete dela, porque ela diz, olha, eu tenho um volume nesse período eleitoral, há de convir, e as denúncias se avolumam, né? Vem no crescente, e ela está lá, ela não pôde ainda dar encaminhamento, mas está lá para apreciação, foi o que ela deixou de informação. E no tocante à segunda... a prefeitura enviou os documentos? Esse foi um pedido do gabinete do vereador Cláudio Ramos. Nós pedimos o processo administrativo, eu recebi o processo agora no final do mês e já avaliamos, verificamos que alguns atos e fatos ali não estão coadunados. Realmente eu estou dependendo de uma atividade parlamentar normal para trazer isso da tribuna e o meu parecer e a minha opinião sobre o processo administrativo. Hoje o processo está no nosso gabinete e, infelizmente, eu não vou antecipar, mas alguns atos ali que foram denunciados, eles estão configurados. Ok, tá. Vereador Cláudio Ramos, muito obrigado por mais essa entrevista, tá bom? Eu gostaria de agradecer a sua equipe, o Hélio que está aqui presente. E tudo bem. Vamos ver se os vereadores do PT tomam vergonha na cara e voltem ao trabalho, né? Para que essas denúncias todas, né? Que a casa tenha um ordenamento, volte tudo normal. Inclusive eu tomei conhecimento de uma matéria que foi veiculada no Território Livre, no Facebook, apresentando uma ata com presença e ausência dos vereadores. Eu acho que caberia a mesa diretora até na pessoa do seu presidente, do secretário, fazer caberia até meia hora, até uma advertência, porque não é possível que em 32 sessões vereadores estão votando 19, 20 sessões. Esses 30% são relativos a um período eleitoral, a um semestre, por exemplo? Eu até tive a curiosidade de perguntar ao presidente da casa, ele me esclareceu que são 30% do período. Então tá. Mas eu acho que alguns já estão próximos disso. Tá bom, nós vamos apurar isso. Devo fazer também uma entrevista com o presidente Luciano Rangel Júnior para apurar isso aí direitinho, tá? De qualquer modo, poxa, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero deixar uma mensagem aqui para todos os maricaenses de um modo geral, para que as eleições estão se aproximando, serão no próximo domingo, e que todos votem com bastante tranquilidade, com bastante isenção, com bastante consciência cívica. Eu acho que é isso que a cidade está precisando. Todos nós, cada um tem nossa opção, tem o nosso candidato,
Então escolham os seus candidatos de uma forma própria, de uma forma íntegra, vejam a vida pregressa dele, vejam se é ficha limpa, vejam que se eles estão aptos para exercerem a função de vereador, porque o mais importante dessa cidade é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é que tem que dar o norte da cidade. A Câmara de Vereadores é que tem que dirigir todos os anseios da cidade, e não o contrário. Maricá precisa de vereadores com independência, Maricá precisa de vereadores com integridade, Maricá precisa de vereadores com ficha limpa. Então, eleitor maricaense, vote, mas vote no melhor, vote nos melhores, vote naqueles que vocês acham que possam representá-los de uma forma digna. Muito obrigado, um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Nós te agradecemos.